A paz do Senhor Jesus, queridos, uma boa tarde para todos, ou uma boa noite, uma boa manhã. Quero deixar uma palavra, uma rápida reflexão na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 5, diz assim a palavra de Deus: Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Glória a Deus por esta palavra, glória a Deus por esta obra em qual Deus fez por nós. A Bíblia relata através de Paulo que há um só Deus, e este Deus enviou o seu Filho, Jesus, para ser um mediador entre ele e o homem. Essa palavra mediador, Paulo estava em mente acerca da velha aliança, onde no tabernáculo existiam umas regras de adoração, ritos, cultos, cerimoniais. E dentro do tabernáculo existia um homem que era intitulado por sacerdote ou sumo sacerdote, homem separado por Deus para sacrificar e para expiar e espargir o sangue do animal sobre aquele que estava ofertando, e assim cobrir os pecados daquela pessoa. Assim era o sacerdote, como um mediador, que pegava a oferta do povo, sacrificava a Deus, apresentava a Deus, e assim os pecados daquele ofertante eram cobertos e eram perdoados. Mas Paulo está dizendo a Timóteo que há um só Deus, e isso é a verdade, o nosso Pai. E este Deus, para fazer o elo, reconstruir a ponte, o relacionamento entre o homem e ele, enviou um mediador. E este homem é Jesus de Nazaré. A condição da humanidade estava totalmente precária. Há um vírus que está assustando toda a humanidade. Mas antes desse vírus se manifestar, já existia um vídeo chamado pecado, o qual todos que eram nascidos na carne já herdava esse vírus. A Bíblia fala em Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 12: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Esse vírus se chama pecado. Herdamos de Adão e Eva, desde o Éden. E como o vírus foi passando de gerações e gerações, e todo aquele que nasce na carne, já nasce com esta natureza pecaminosa, já nasce condenado. E este pecado, ele gerou e gera situações precárias no mundo espiritual, na vida do homem, como por exemplo, destruir o relacionamento entre Deus e o homem, transgredir a lei de Deus, desobedecer à vontade de Deus, faz o homem se manifestar contra as obras de Deus, a santidade de Deus. Impiedade torna o homem ímpio.
A Bíblia relata em Romanos 3, 23, basando aqui em Romanos, que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Foram separados. E por causa desse pecado, o homem, ele se vendeu para ele. A Bíblia relata, através de Paulo, em Romanos, capítulo de número 7, versículo de número 14, diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então o homem que é nascido na iniquidade, o homem que já nasce, quando perde a sua inocência, ele passa a desenvolver o pecado dentro de si. E assim ele se torna escravo do pecado. O pecado o domina, o pecado o opera. E este é o resultado dessas catástrofes que nós vemos no mundo inteiro. Desordem, desobediência, matança, guerras. Uns perdendo amor pelos outros. A Bíblia relata que no fim dos tempos o amor de muitos se esfriaria. Então, Deus, antevendo esta situação, a queda do homem, enviou Jesus, o seu Filho, para ser o nosso mediador. E para Jesus ser o nosso mediador, ele teve que vir pelo mesmo canal. Ele teve que tomar para si o corpo humano. Então Jesus, ele não nasceu no pecado, mas nasceu no ventre de Maria pelo Espírito Santo e viveu nesta terra em santidade. Hebreus 4, versículo 15 diz que em tudo o Senhor foi tentado, em nossa semelhança, mas em nada pecou. Quando nós somos tentados, muitas das vezes nós caímos, mas Jesus em tudo foi tentado, mas foi santo. E através da sua morte, através da sua expiação na cruz do Calvário, ele pôde nos resgatar. Ele pôde nos resgatar da escravidão do pecado. Jesus, ele fala em João 8:32 que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Versículo 36 diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então o acesso do homem para ter comunhão e ter acesso a Deus é por Jesus. Jesus é o centro. Jesus é a ponte. Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Para nós vencermos o pecado, temos que aceitar Ele com toda a convicção do nosso coração, que Ele é o nosso Senhor e Salvador. E assim venceremos o poder do pecado. E seremos, a partir desse credo, a partir da fé exercida nele, seremos filhos de Deus. A Bíblia fala em João 1:12, que ele veio para o que era seu e o que era seu não aceitou, mas todos que aceitaram deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós passamos a ser de escravos a ser filhos livres, porque nós cremos no que a palavra de Deus diz, que há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem, aquilo que eu não pude vencer, aquilo que estava me dominando, se tornou Senhor na minha vida. Jesus foi lá e destruiu na cruz do Calvário. E assim me deu completo acesso nele para com o Pai. Jesus está sentado à direita de Deus, à destra do Pai, intercedendo por mim e por você. Por isso, o maior vírus que nós podemos vencer hoje se chama pecado.
E isso nós vencemos através da fé e do Espírito Santo que habita em nós, em Jesus de Nazaré. Amém? Receba esse mediador. Só Ele pode te levar a um relacionamento com Deus, a um relacionamento, a uma nova aliança. Adore a Jesus, viva para Jesus, receba Ele em sua vida, porque Ele é a única ponte, é o único acesso que pode levar você a uma nova vida, a um relacionamento com Deus. Amém? Que Deus vos abençoe e fique com essa palavra em nome de Jesus.